Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações a todos vocês inscritos. Quem não é inscrito também saúdo. Para quem não conhece, eu sou Anderson, excelente prazer. Hoje é dia 21 de maio de 2019. O Yellowstone, ele pode explodir? E se ele explodir, o que nos afetaria? O que aconteceria com os Estados Unidos da América? Por Sputnik, a erupção de Yellowstone destruiria a maior parte dos Estados Unidos da América, alerta geólogo. Com o auxílio da lupa, a redação é do dia 16/5/2019, alguns dias atrás, há aproximadamente 5 dias atrás. O supervulcão Yellowstone, que se situa entre as pitorescas montanhas e vales do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, sofreu 3 grandes erupções durante toda a sua existência. A última erupção aconteceu cerca de 640 mil anos atrás. Uma possível erupção da caldeira do supervulcão destruiria a maior parte dos Estados Unidos e não existe uma maneira simples de prevenir. A erupção, opinou o Dr. Jerzy Zaba, geólogo da Universidade de Silésia, na Polônia. Bom, meu prognóstico é que uma erupção parecida àquela que aconteceu há 640 mil anos destruiria a maior parte do território dos Estados Unidos. Os materiais expelidos na sequência da erupção cobririam tudo em um raio de 500 quilômetros, formando uma camada de 1 metro de espessura, avisa o Dr. Zaba. E devido às emissões de poeiras e gases e monóxido de enxofre para a atmosfera, nós assistiríamos a um arrefecimento do clima. Segundo a minha expectativa, devido aos efeitos da mudança climática, cerca de bilhões de pessoas morreriam de fome, acrescenta o cientista. Meus amados, eu recomendo que os senhores acompanhem o vídeo até o final, tá? Porque eu vou falar sobre os 63 abalos sísmicos que aconteceram, né? A Estônia ainda está acontecendo, que está deixando os cientistas receosos, tá? Então é bom os senhores acompanharem, porque é importante. O especialista disse que se o vulcão entrar em erupção no futuro próximo, a única solução seria evacuar o continente norte-americano, adicionando que não se pode prever quando a caldeira de Yellowstone irá expelir lava, mas as consequências iriam se sentir em todo o planeta. A única coisa que pode ser feita é a evacuação de pessoas. Há forças sobre as quais as pessoas não têm influência e têm que observar as coisas com uma incrível humildade. Então o cientista está dizendo que nós temos que ter mais humildade e saber que a natureza é poderosa. Nos últimos 2 milhões de anos, o vulcão gigante entrou em erupção pelo menos 3 vezes, transformando a cada vez a paisagem à sua volta. O Observatório do Vulcão Yellowstone tem monitorando o supervulcão desde 2001. Bem curioso. Então, o site Sputnik ele ainda é o único site que bota a cara, né? E essas pessoas realmente existem, esses cientistas. Eu considero o Sputnik confiável. Também na Sputnik, dia 3/5/2019. Um pouquinho, tem aproximadamente 17 dias, 18 dias atrás. Será que a Yellowstone está prestes a explodir? Uma pergunta. 63 abalos deixam cientistas receosos. No aplicativo do meu celular mostra constantemente tremores, até mesmo no painel global mostra, nas imediações do Yellowstone. Então eu tenho batido muito nessa tecla. Também na fala de San Andreas, também o solo treme bastante e temos que ficar de olhos, porque é de uma hora para outra. Inclusive, eu estou quase convencido que está tendo anomalias no núcleo planetário, que o manto ele está subindo, o magma ele está subindo.
E não só o Yellowstone, mas vários vulcões, vários tremores em vários vulcões, no Havaí, no Cumbre. Então vamos lá. Uma série de pequenos terremotos registrados em abril poderia indicar que a caldeira estará a ponto de rebentar, sugere geólogo estadunidense, né, ou seja, um geólogo americano. Durante o mês passado, perto da caldeira de Yellowstone, mais conhecida como supervulcão de Yellowstone, situado no noroeste do estado norte-americano de Wyoming, se registraram um total de 63 terremotos, mesmo com a magnitude do mais forte sendo apenas 2,6 na escala Richter. Alguns investigadores alertam que o que preocupa não é a potência, mas a quantidade, né? Ou seja, a quantidade de vibração. Então, meus amados, vários tremores, mais que sejam pequenos, que sejam leves, significa que está tendo alguma atividade, é uma questão de lógica. Significa que está tendo alguma atividade ali por baixo. E outra coisa, lembrando que o Yellowstone entrando em opção, ele é responsável por causar uma mudança climática no planeta inteiro, sem contar que ele vai poluir o ar que respiramos, tá? O ar vai ficar totalmente carregado de enxofre e vai acontecer uma reação química que vai passar a ter chuva ácida, então vai mudar o pH da água. Na Bíblia se fala em absinto. Então, realmente vai ser muito complicado viver após uma erupção do Yellowstone. Isso aí não é apavorar ninguém, mas é um fato científico, realmente. Enxofre indo para a atmosfera automaticamente, a natureza por si só vai entrar em reação química. Então vai transformar H2SO, ácido sulfuroso, entendeu? É uma espécie de ácido. Tá? Ácido sulfúrico é H2SO4, a fórmula química, mas um ácido mais fraco, né? Mas H2SO, tá? Ácido sulfuroso. Vamos lá. Uma sequência de abalos fracos nos arredores do vulcão poderia ser um indício da sua própria erupção, destaca Scott Burns, professor de geologia da Universidade de Portland, no estado de Oregon, entrevistado pela Daily Express. Se há abalos sísmicos por baixo de um vulcão ativo, existe a hipótese que o magma está, preste bem atenção, se movimentando por baixo, de cientista. Então, não sou nem eu que estou falando, é um cientista. Tá? Um cientista também, com certeza, bem renomado. Então, segundo Robert Smith, professor de geologia e geofísica da Universidade de Utah, a explosão do supervulcão levaria a uma devastação completa e inimaginável e cobriria de cinzas toda a zona oeste dos Estados Unidos de uma forma imediata. A nuvem de cinzas seria tão densa que impediria a circulação do transporte aéreo e traria problemas com o fornecimento mundial de alimentos, tá? Inclusive, ou seja, não nasceria mais alimento nenhum devido ao frio, devido pelo fato de cobrir a atmosfera. O raio solar não ia penetrar, a Terra ia virar uma pedra de gelo. A última erupção da caldeira ocorreu há 700 mil anos atrás. Os especialistas estimam que a erupção se repete a cada milhões de anos. A cada milhão de anos. No verão de 2017, se registraram em 3 meses mais de 2.500 terremotos no Parque Nacional de Yellowstone, uma das sequências sísmicas mais prolongadas da história da caldeira. A maioria dos sismos foram muito fracos, mas alguns foram sentidos no parque, incluindo o mais forte, magnitude 4.4 na escala Richter. Então, vocês estão entendendo como que a situação está? O Yellowstone ele pode explodir sim. De acordo com essas fontes, aí temos também o Dr. Tobridge, que afirma, é um ex-climatologista da SGS, ele afirma que estão com uma tentativa de resfriar a caldeira, que seria impossível. Estão com essa tentativa desesperada de resfriar a caldeira do vulcão. E não se pode fazer nada, simplesmente a evacuação das pessoas para o hemisfério sul. Simplesmente isso.
Ou seja, se está tendo terremotos, meus amados, perto do vulcão, é sinal que ele está entrando em atividade. O que aconteceu na Itália com o Monte Etna. O Monte Etna entrou em erupção, como consequência, vários terremotos ao redor. Tá? Então, o terremoto ele funciona de duas maneiras. Tem um terremoto vulcânico e o terremoto da movimentação das placas tectônicas, onde há encontro de placas. E tem o terremoto vulcânico, ou seja, quando o vulcão, é como se fosse uma regra, ele está prestes a acordar, são sentidos vários terremotos primeiro. Mas ele também pode acordar de surpresa. Depois que ele acorda, vários terremotos. Mas pode ser também que ele não dê aviso. Tá? Então sabemos que, de acordo com estudos que eu venho fazendo, tem uma força que vem de fora que pode estar implicando isso daí, acelerando o núcleo da Terra sendo bombardeado por magnetismo constantemente. À medida com que o corpo vai chegando, a Terra ela vai sofrendo um bombardeio de carga elétrica, de carga magnética. Tá? Então isso daí contribui muito. Então vamos continuar de olhos, continuar sempre observando, tá? Para não sermos pegos de surpresa. Tem mesmo brasileiros que moram próximo dessa área. Também ficar atento, procurar pesquisar, porque se depender da mídia, a mídia não gosta de trazer esse tipo de conteúdo, infelizmente. É um conteúdo importantíssimo, mas a mídia ela traz pouco, entendeu? Depois que aconteceu, complica. Eu gosto muito da Sputnik por isso. Quem gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se e aperte o sininho para receber notificações. Um forte abraço e até a próxima.